Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, meu nome é Isaac. Eu sou professor de matemática e física. Estarei trabalhando com vocês hoje um conteúdo de física que é chamado campo elétrico, tá bom? Então vamos lá. O que é o campo elétrico, gente? Definição de campo elétrico chamamos de campo elétrico a uma região de influência de uma carga Qzão, tá bom? Q maiúsculo chamado de Qzão, ok? Onde qualquer carga de prova Qzinho, chamado de Qzinho, tá bom? Que é Q minúsculo, nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica. Como assim, pessoal? Olha, para você poder saber esse assunto no campo elétrico, com certeza você deve ter visto já as influências que tem as cargas na natureza, não é? Imaginemos a seguinte situação: se você tem uma carga positiva e outra carga positiva, não é? Nós sabemos que existe uma força de interação entre elas, e essa força de interação entre elas nós sabemos que é a força de repulsão, porque tem sinais iguais, tá bom? E se, por exemplo, eu tenho duas cargas, uma positiva, certo? Outras duas cargas, uma positiva e outra negativa, bom, outra negativa, vai existir uma força também, gente, de interação entre elas. E essa força é chamada força de atração, tá bom? A Fzinho, ó, chamamos de Fe porque é força elétrica, tá bom? Lembrando, força, ele é representado, a força ela é representada por uma setazinha porque ela representa um vetor, ou seja, tem um módulo, tem um sentido e tem uma direção. Módulo é um tamanho, sentido da esquerda para a direita, certo? Direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. E, tá ok, um módulo que é um tamanho, certo? Direção horizontal ou vertical. Então, pronto. Sabemos o que é uma força, no caso. Foi possível calcular isso lá segundo a lei de Coulomb. Agora, gente, vamos estudar uma outra grandeza que é chamado campo elétrico, certo? Esse campo elétrico ele é produzido por uma carga fonte. Olha aqui, ó, uma carga fonte. Tá aqui essa carga fonte, tá ok? Qzão. E para a gente sair, o vetor campo elétrico, certo? É considerado também um vetor. Por quê? Porque ele tem um sentido, bom? Tem uma direção e tem um módulo, tá ok? Aí tem a seguinte situação: você tem aqui uma carga Q, que é a chamada carga de fonte, e nós sabemos o quê? Que essa carga Q ela vai interagir com a outra carga que nós podemos chamar uma cargazinha Qzinha, que é chamada carga de prova. Se nós temos uma carga, se essa carga aqui ela for positiva, né? Se essa carga aqui ela for positiva e essa cargazinha de prova aqui for positiva também, vai ter uma interação aqui de repulsão. Se uma for positiva e a outra negativa, vai ser uma interação de atração, certo? Mas o que acontece? Olha, nós sabemos o quê? Que essa carga Qzão, certo? De prova, ao seu redor existe um campo elétrico. Como assim, professor? Olha, esse campo você não consegue ver, certo? Você não consegue ver. Só que no momento em que você coloca uma carga de prova, certo? Uma Qzinha, uma carga qualquer, né? Se essa carga de fonte for positiva e essa carga de prova aqui for positiva, vai ocorrer o quê? Uma repulsão. Se essa carga Q de fonte aqui é positiva e essa aqui é negativa, vai ocorrer o quê? Uma atração. Mas para você saber que vai ocorrer uma repulsão, uma atração, você precisa o quê? De uma carga de prova, certo? Este Qzinho é chamado o quê? Carga de prova. Por que prova? Porque ela vai provar para a gente que em torno dessa carga aqui, ó, Q de fonte, vai ter um campo elétrico, tá bom? Se eu não colocasse essa carga aqui, eu não ia saber se ia ter um campo elétrico, não. Mas no momento que eu coloco uma carga Q de prova aqui, eu sei que tem um campo elétrico. Por que eu sei que tem um campo elétrico? Porque se ela for positiva, vai ocorrer uma repulsão. Se ela for negativa, vai ocorrer uma atração, tá bom? Olha aqui. Imagina a seguinte situação aqui, ó. É o que eu coloquei ali, ó.
Se eu tenho uma carga Q positiva, essa carga Qzão, no caso, é a carga de prova, tá bom? E essa cargazinha aqui, ó, Qzinho, é chamada a carga, essa aqui, desculpa, essa aqui é a carga fonte, certo? Chamado carga, tá bom? É a carga fonte, certo? É a chamada fonte, que é ela que vai produzir, certo? É ela que vai produzir o campo. E essa cargazinha pequena aqui é chamada carga de prova, tá bom? Carga de prova, tá ok? Então, nós temos uma carga fonte e uma carga de prova. Essa carga de prova, ela vai nos dizer que ao redor dela, ao redor dessa carga de fonte, essa carga fonte, existe um campo elétrico, tá bom? Existe um campo elétrico. Então, vamos lá. Continuando. Olha, esse campo elétrico, ele é possível ser calculado por uma formulazinha, tá bom? Aí nós chamamos o que? Este campo elétrico damos a ele uma letrazinha. Força nós dizemos que é F, né? Já campo elétrico nós dizemos que é E. Eu vou representar pela letrazinha E na física, o campo elétrico. Então, ó, o campo elétrico nesse ponto, certo? Produzido por essa carga aqui fonte, onde nós temos uma carga de provazinha aqui, ele é calculado como? Campo elétrico é igual a força dividido pela cargazinha, certo? Pela carga de prova. Então, o campo elétrico produzido nesse ponto P1, ele é calculado por E, que é o campo, é igual a F, né, dividido por Q, que é a carga de prova, tá bom? Então, essa é a formulazinha que possibilita você calcular qual é o valor desse campo, qual é o módulo, tá ok? Esse campo elétrico. Aí, olha, tá aqui. Para a gente calcular, certo, o campo elétrico produzido por uma carga, campo elétrico é igual a força dividida pela carga de prova. Não esqueça, gente, ó, cuidado, cuidado. Você tem aqui uma carga de prova, certo, Qzão. E você tem aqui, ó, próximo dela, nós temos uma cargazinha de prova. Bom, isso aqui é a carga fonte, isso aqui é a carga de prova. Aí essa carga de prova, tá bom? O valor dela é que vai possibilitar eu calcular o campo produzido pela essa carga fonte nesse ponto. Vamos supor que é um ponto P, tá bom? Aí, como é que eu calculo? Ó, campo elétrico é igual a força, ou seja, a força de interação entre elas aqui, ó, tá bom? Se essa carga é positiva e essa aqui é positiva, essa força é de repulsão, tá bom? Repulsão, no sentido contrário, uma está indo para um lado, outra está indo para o outro, tá bom? E sobre o valor da cargazinha de prova. Não é dessa carga fonte, não, é da carga de prova, tá bom? Então vamos lá. Não esqueça, olha, que o vetor, certo? O campo elétrico tem a mesma direção da força. Então, sempre o vetor campo elétrico tem a mesma direção, certo? Do vetor força. Então, por exemplo, se o vetor força está na horizontal, o campo elétrico também, o vetor campo elétrico também está na horizontal. Se o vetor força está, vamos supor aqui, ó, na vertical, tá bom? Na vertical aqui, ó, vetor força, o vetor campo elétrico também está na vertical, tá bom? Então, sempre a direção é a mesma. Se o vetor força está na horizontal, o vetor campo elétrico também está na horizontal. Se o vetor força está na vertical, o vetor campo também está na vertical, tá bom? Então, tome bastante cuidado com relação a isso. Sempre a direção vai ser a mesma, tá ok? Então, vamos lá. Agora, gente, com relação ao sentido, né? Nós sabemos o quê? Que essa grandeza campo elétrico, ela é um vetor. Se ela é um vetor, não esqueça, ela tem um módulo, tá bom? Módulo, que é um módulo, é um tamanho, tá bom? Tamanho, ok? Ela tem um sentido, tá bom? Sentido. E também tem uma direção. Direção. Não esqueça que a direção do vetor campo elétrico e o vetor força é sempre o mesmo, tá bom?
Já o sentido, ó, vai depender de quem, ó? O sentido vai depender da carga, tá ok? Se a carga ela é positiva, certa carga de prova ela é positiva, ou seja, maior do que zero, o sentido do vetor campo elétrico tem o mesmo sentido do vetor força elétrica. Então, se a carga ela é positiva, o sentido do campo elétrico é o mesmo sentido da força elétrica. Como assim, professor? Olha, se você perceber aqui, ó, o sentido da força está da esquerda para a direita. Então, se a carga ela é maior do que zero, ou seja, ela é positiva, o vetor campo elétrico também vai ser da esquerda para a direita, tá bom? Então, o mesmo sentido. Por quê? Porque a carga ela é positiva. Então, quando a carga ela é positiva, quando a carga de prova ela é positiva, o vetor campo elétrico, certo? Vai ter o mesmo sentido do vetor força elétrica. Agora, quando a carga ela é negativa, certo? Vai ocorrer uma inversão, tá bom? Vai ter sentidos opostos. O que é que vai ter sentidos opostos? Vai ter sentidos opostos. O sentido do vetor campo elétrico vai ser o sentido contrário ao vetor força elétrica. Como assim, professor? Olha, por exemplo, neste ponto P aqui, nós temos o quê? O sentido do vetor campo elétrico. Está em qual sentido? Ele está da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita. Então, se a carga que eu estou trabalhando aqui nessa situação ela é negativa, ou seja, menor do que zero, a força vai ser o sentido contrário, vai ser da onde? Da direita para a esquerda. Poderia acontecer o fator contrário. Como assim, professor? Olha, se o sentido do campo estivesse da direita para a esquerda, o campo, certo? Da direita para a esquerda, então, se a carga fosse negativa, qual era o sentido da força? Seria da onde? Da esquerda para a direita. Então, resumidamente, quando o sentido, presta atenção aqui, ó, quando a carga ela é positiva, o sentido do vetor campo elétrico é o mesmo sentido do vetor força elétrica, ou seja, mesmo sentido. Agora, quando a carga ela é negativa, o sentido do vetor campo elétrico sempre vai ser contrário ao sentido do vetor força elétrica, tá bom? Então não esqueçam que nós estamos trabalhando com grandezas vetoriais, ou seja, ela tem um módulo, tem um tamanho, um valor, tem um sentido, certo? Da esquerda para a direita para a esquerda, certo? De baixo para cima, de cima para baixo, tá bom? E também tem uma direção, se é na horizontal ou na vertical, tá ok? E como nós estamos falando de campo e força elétrica, se a carga que eu estou trabalhando aqui, gente, ó, se a carga ela é maior do que zero, o sentido de força e campo é o mesmo. Se a carga é menor do que zero, ou seja, se ela é negativa, o sentido de campo e força são contrários. Tá ok? Então, pronto. Prosseguindo aqui. Agora vamos fazer um exemplozinho aqui, gente. Ó, um exemplo. Acompanhe comigo aí, acompanhe. Ó, uma partícula eletricamente carregada com carga 2 milicoulomb, certo? É colocada em um ponto A de uma região onde existe um campo elétrico. Ao ser colocada no ponto A partícula ficou sob a ação de uma força horizontal de intensidade igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 newton. Determine o módulo, a direção, o sentido do campo elétrico. Olha aqui, gente, ó, observe. Nessa questão nós temos aqui uma força, tá bom? Uma força de interação entre uma carga que é chamada Qzão, que é a carga fonte, e a cargazinha Qzinha, que é a chamada carga de prova, tá bom? Olha o detalhe, essa carga ela é menor do que zero, logo essa carga ela é o que? Negativa. Ó, qual é, gente, aqui o sentido da força elétrica? Ó, o sentido, se você perceber, é da onde? Da esquerda, aliás, da direita para a esquerda. O campo, o vetor força elétrica é da esquerda, da direita, desculpa, ó, da direita para a esquerda. O vetor força, tá bom? Vetor força. Olha aqui o detalhe, tá aqui na questão também, o sentido do campo. Olha, primeiro de tudo na questão está dizendo o seguinte, ó, que a carga é 2 microcoulomb. Este micro, você vai lembrar o quê? Que esse micro
é um prefixo que representa 10 elevado a menos 6, tá bom? Ou seja, a carga da partículazinha é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá bom? Então, detalhezinho aí, ó, muito importante, ok? E agora, outro detalhe importante, eu digo o seguinte, que a força de interação entre elas, a força é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 newton, tá bom? E eu quero saber, gente, qual é o módulo, ou seja, o tamanho, o valor do campo elétrico. Aí você vai lembrar da formulazinha, ó. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga, tá bom? Força dividido pela carga. Eu esqueci de falar para vocês, mas a carga sempre vai ser em módulo. Por quê? Porque nessa fórmula aqui, tá bom? Não vai nos interessar qual é o sinal do campo elétrico. Não vai nos interessar, tá bom? Só depois que a gente analisa, tá bom? Então, esses duas barrazinhas significam módulo, ou seja, sempre vai ser positivo. Vou considerar ser positivo. Então, ó, resolvendo aqui, ó. Campo elétrico é igual a força, já me deram a questão, que é 6 vezes 10 elevado a menos 3 sobre a carga, que é quanto? 2, né? 2 vezes 10 elevado a menos 6. Continuando, ó, isso aqui é igual. Resolve aqui logo aqui, ó, somente os números que estão multiplicando a base 10. Tá bom? A potência de 10, desculpa, a potência de 10. 6 dividido por 2, 3. Tá bom? 3. Vezes, agora aqui, ó, esse 10 elevado a menos 3, repete, que já está no numerador. Agora eu quero fazer com que esse 10 elevado a menos 6, ele está aqui no denominador. Essa potência está no denominador, quero levar lá para o numerador. Olha, você vai lembrar uma propriedade da potência, que quando eu troco, certo, o numerador pelo denominador, o denominador pelo numerador, o expoente vai mudar o sinal, certo? Propriedadezinha diz o seguinte, ó, é só lembrar aqui comigo, ó, vamos supor, se eu tenho A elevado a menos 1, isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre A elevado a 1, positivo. Ó. Quando eu troco de posição, ó, quando sai do numerador, ou seja, de cima vem para baixo, o expoente ele modifica o sinal, tá bom? Da potência. Então, se estava negativo, ficou o quê? Positiva, tá bom? Então, aqui, olha, o 10 elevado a menos 6, ó, o expoente está negativo. Quando eu levo lá para o numerador, vai ficar positivo. Aí, ó, isso aqui vai ser igual a quanto, gente? Ó, 3 vezes multiplicação de potências com bases iguais. Olha aqui, se você perceber, ó, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a mais 6, né? Ó, isso aqui, no caso, se é multiplicação, vou somar. Só que aqui eu não vou somar por quê? Porque os sinais são diferentes. Então, vou subtrair mesmo, ó. 6 menos 3 é 3. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 3 newton por coulomb. Esse é o valor do módulo do campo elétrico. Esse é o valor do módulo. Agora, eu quero saber a direção. A direção sempre é a mesma. Se você perceber aqui, ó, a direção sempre é a mesma do força do campo. A direção é horizontal. Tá bom? Horizontal. Agora, gente, eu quero saber agora qual é o sentido do vetor campo. Ó, o vetor força está da direita para a esquerda e a carga ela é negativa. Se a carga ela é negativa, gente, significa o quê? Que o sentido do vetor campo elétrico vai ser contrário ao sentido do vetor força elétrica. Então, se força está da direita para a esquerda, campo vai ser da esquerda para a direita, tá bom? O vetorzinho campo, o sentido dele vai ser da esquerda, tá bom? Esquerda para direita, tá bom? Direita, ok? Espero que tenha ficado compreendido este exemplo e qualquer coisa, gente, vocês voltam no vídeo para que qualquer dúvida que tiver surgido, qualquer coisa que não tiver entendido, tá bom? Você pode também colocar sugestões na descrição do vídeo, tá bom? Agora, exemplozinho 2, tá bom? Sobre este mesmo assunto. Olha, nós temos aqui a seguinte situação. Um campo elétrico apresenta
apresenta em um ponto P de uma região a intensidade de 6 vezes 10 elevado a 5. Ó, vamos anotando aqui os dados logo. Ó. O campo elétrico é igual a 6 vezes, olha, 6 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Direção, olha aqui, gente, ó, presta atenção, ó, a direção ela é horizontal. Se a direção é horizontal do vetor campo, é a mesma direção do vetor força, tá bom? E o sentido é da esquerda para a direita. Olha aqui, cuidado. Da esquerda para a direita, o sentido. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força. Aqui eu quero saber a força. E o cuidado, gente, ó, quero saber a força, não é o campo elétrico, não. O campo elétrico na questão está me dando já. Eu quero saber a força que atua sobre uma carga pontiforme Q igual a 2 microcoulomb. Lembrando, este micro aqui é 10 elevado a menos 6, colocado em um ponto. Então, observe. Você tem aqui o valor da cargazinha, que quanto é o valor da carga? Carga é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6, né? Microcoulomb, tá bom? Aí você vai lembrar da fórmula, gente, ó. Lembra da fórmula comigo aqui, lembra? Campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Ajeitando aqui, gente, comigo, ó. Ajeitando aqui comigo, ó. Só isola, eu quero saber a força, não é isso? Eu quero saber a força, isola. O que está aqui tá dividindo, vai para o outro lado multiplicando, né? Então, força vai ser igual a carga vezes o campo. Então, gente, ó, só substituir, ó. Força vai ser igual a carga. Quanto é a carga? Na questão está me dando, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6, tá bom? Menos 6, vezes o campo elétrico, na questão também me deu, que é 6 vezes 10 elevado a 5. 6 vezes 10 elevado a 5. Então, gente, ó, a força vai ser igual, multiplica só os números que estão multiplicando a potência de 10. Ó. Aqui está tudo multiplicando, eu posso multiplicar assim, separadamente, ó, porque a ordem dos fatores não altera o meu produto. Então, 2 vezes o 6 dá igual a 12, tá bom? Dá igual a 12. E multiplicando aqui, ó, 10 vezes aliás, 10 elevado a 6, menos 6 vezes 10 elevado a 5, olha, repete a base, que é a multiplicação de potências, com bases iguais, e soma os expoentes, só que eu não vou somar por quê? Porque os sinais são diferentes, então vou subtrair mesmo. Menos 6 mais 5 é menos 1, tá bom? Menos 1 newton. Ó, para deixar mais legal aqui, ó, a resolução dessa questão, só não ficar esses expoentes negativos aqui, 7 na potência 10, olha, lembre-se, todos os números têm uma vírgula aqui na frente, subentendida. Ó, quando eu volto a vírgula uma vez, ó, quando eu levo a vírgula para a esquerda, aumenta um expoentezinho aqui, gente, ó, aumenta 1, tá bom? Aumenta 1. Então, ó, quando eu colocar a vírgula entre o 1 e o 2, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vai aumentar um expoente aqui. Quando eu aumento, ó, menos 1 com mais 1 vai ficar 0. E 10 elevado a 0 é 1. E 1 vezes 1,2 é 1,2. Então, simplesmente, ó, ficou o quê? Que força é igual a 1,2 newtons. Aí, vamos lá. Qual é a direção? A direção é a mesma, certo? A direção, se é horizontal, também a direção da força vai ser horizontal. Agora, qual é o sentido, gente? Ó, se você perceber, a carga ela não tem nenhum sinal, subentendo que ela é positiva. Então, se o sentido, presta atenção aqui, ó, se o sentido é da esquerda para a direita do campo elétrico, então, e a carga ela é positiva, vai ser o mesmo sentido da força. Então, a força também vai ser, gente, ó, a força também vai ser da esquerda, tá bom? Da esquerda para a direita, o sentido, tá bom? Direita, tá ok? Então, galera, valeu. Essa aqui foi a primeira parte aqui de campo elétrico, tá bom? Se liga aí no próximo vídeo.